Albert Einstein foi um dos maiores gênios que já passaram pela Terra. Ele, se você fizer aquela brincadeira comigo de pessoas que você queria trocar uma ideia e tal, com certeza ele estaria ali nas pessoas que eu gostaria de trocar ideia, junto com Paulo, com Jesus e com outras pessoas como Stephen Hawking, outras pessoas que eu tenho por exemplo de inteligência, personalidade e construção histórica. E ele era conhecido não apenas pela sua genialidade, mas pelas suas peculiaridades. Ele era um homem excêntrico. A famosa foto dele dando a língua, quem não, com seus cabelos bagunçados, quem não conhece essa foto, essa história? Albert Einstein, ele era conhecido por falar coisas que fugiam de um padrão que as pessoas geralmente seguiam. Agora você tem que imaginar que a época dele era uma época extremamente conservadora e ainda assim as suas palavras fugiam, as suas ideias fugiam do padrão daquela época. Um dia, uma repórter perguntou para Albert Einstein: Einstein, para você, o que é loucura? É óbvio que ela estava esperando alguma resposta, talvez, na área psicanalítica, na área filosófica, na área, talvez até mesmo da física, que ele ligasse a física de algum jeito com aquela resposta. Einstein vira para essa pessoa e fala: para mim, loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Loucura é você ter as mesmas ações e esperar reações diferentes. É você plantar as mesmas sementes e esperar colher frutos diferentes. Isso é uma grande loucura. Meu nome é Daniel Fábregas, você está no Pão Diário Podcast, seja muito bem-vindo. Não esquece de curtir, compartilhar. É óbvio, né? Se você não é inscrito, já se inscreve logo aqui, porque todo dia temos um estudo para auxiliar na sua devocional, na sua leitura bíblica. Vamos direto ao ponto, porque tem um texto bíblico que fala exatamente sobre isso, mas de uma outra perspectiva. Jesus estava caminhando, e esse texto você vai ter lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Jesus está caminhando e uma multidão está em volta dele. Entra comigo na história. Mas para você imaginar bem essa história e entender aonde eu quero chegar, imagine que a multidão que caminhava com Jesus não era estilo uma procissão, tá ligado? Não era geral andando enfileirado ali direitinho e tal. Jesus andando era meio assim, ó. Imagine Jesus no meio, os apóstolos e as pessoas mais próximas ali tentando talvez fazer um bloqueio, e a galera aqui se matando para tocar em Jesus, para falar com Jesus. O pessoal aqui dessa muvuca aqui do meio estava totalmente fluido ali, trocando de posições, se empurrando, se apertando, se batendo, se xingando. Ninguém sabe se era amistoso ou não. Mas você pode imaginar, por exemplo, quando você vê um grande artista passando e você vê aquela multidão fazendo de tudo para tocar nele, para falar com ele, para beijar ele, para abraçar ele, só para estar perto dele. Jesus era um popstar na época. Imagine, o homem que operava milagres. Então, nesse contexto de multidão que eu estou apresentando para você, tinha uma mulher. E a Bíblia vai falar que há 12 anos essa mulher gastou todos os seus bens, porque ela tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia não vai dizer exatamente o que significa esse fluxo de sangue, mas muitos historiadores e muitos entendidos do assunto vão dizer que talvez ela tinha um problema no útero, ou talvez um cisto, que fazia com que a menstruação dela nunca parasse, que ela tinha um fluxo sanguíneo que nunca cessava. Cara, imagine, 12 anos na TPM, será que ela tinha TPM durante 12 anos, ou era só uma questão de fluxo de sangue? Porque, poxa, imagine como que deve ser a vida dessa mulher. E aí eu vou te dizer uma coisa a mais, porque dentro daquele contexto judaico, só para dar um agravante,
a mulher no período menstrual ela era considerada impura. Ela não podia ser tocada por ninguém. Ela não podia ter as pessoas próximas a ela, abraçando, demonstrando afeto. Imagine 12 anos vivendo desse jeito. Aquela mulher estava cansada de gastar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro e não ter os resultados possíveis. Ela pensou então, cara, olha só, Jesus está na cidade, Jesus cura. Se eu tocar nas vestes desse cara, assim, na ponta do vestido dele, parceiro, se eu tocar ali, eu vou ficar curado. Essa mulher sai empolgada de casa e quando ela dá de frente com a passeata, a procissão, a multidão, ela vê esse cenário que eu demonstrei para você. As pessoas estavam se matando para tocar em Jesus. Como que uma mulher que já estava fragilizada, fraca, porque ela estava perdendo sangue há 12 anos. Imagina como é que ela não estava com anemia. Se fosse hoje em dia, a gente estava tomando sulfato ferroso, comendo fígado, porque ela estava perdendo sangue há 12 anos. Ela poderia ali naquele momento olhar para todo aquele cenário e falar, não dá para mim. Não dá para mim. Como que eu vou tocar em Jesus? Como que eu vou chegar perto dele? Talvez se eu gritar daqui, talvez se eu pedir, se eu pagar alguém para ir lá e chamar Jesus, eu tenha mais sucesso. Mas só que aquela mulher sabia que para ela ter um resultado diferente, ela tinha que agir de forma diferente. Para ela alcançar um objetivo diferente, ela precisava de uma estratégia, de uma ação e de uma mentalidade diferente. Ela não podia estar paralisada diante daquela situação. Ela precisava agir de forma diferente. Foi então que ela, olhando aquela multidão, ela falou, de frente com esses caras eu não dou conta. Mas se eu ir por trás da multidão, me esgueirando, sabe, me empurrando aqui, passando por baixo aqui, passando de lado aqui, talvez eu consiga furar esse bloqueio e alcançar Jesus. Essa vai ser a minha estratégia, é o que eu vou fazer. E ela vai então caminhando e passando pelas adversidades e talvez ela foi chutada, talvez ela foi pisada, talvez ela foi xingada pra caramba, porque aquela sociedade era muito, muito mais machista que a nossa. Talvez puxaram o cabelo dela, talvez olharam para ela com um olhar de desprezo, mas ela estava afim, ela falou, não, eu vou passar por isso tudo, porque eu quero algo diferente. E ao chegar em Jesus, ela toca em Jesus, Jesus para. E aí que está o grande lance da parada. Quando Jesus para e fala, alguém me tocou, os apóstolos que estavam perto dele riem de Jesus e falam, qual é Jesus? Está de zoeira com a gente? Os caras estão te apertando, te oprimindo, os caras estão aqui te abraçando, estão aqui ó, sufocando a gente. Tu fala que alguém te tocou, todo mundo te tocou. Ele, não, alguém me tocou de forma diferente. Alguém agiu de forma diferente. Alguém está pensando de forma diferente. Porque essa forma que essa pessoa tocou em mim tirou virtude. Talvez a gente não está conseguindo progredir e a gente está pensando, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que lutar mais. Eu tenho que mais e mais. E às vezes não está na intensidade, está na forma. Às vezes você não tem que lutar mais, fazer mais, comprar mais, vender mais, estudar mais. Às vezes você tem que fazer de forma diferente. É o jeito, não é a intensidade. Às vezes pode ser intensidade, óbvio, mas talvez você não está tendo resultados diferentes porque você está fazendo do mesmo jeito, com mais intensidade, mas do mesmo jeito. É a forma que tem que ser mudada. Eu espero de coração que esse breve estudo tenha te auxiliado de alguma coisa. Não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar. Ouve a gente no Spotify, vai nas nossas mídias sociais, porque eu tenho certeza que você tem muito a ganhar com isso e nós também, é óbvio. Espero ter ajudado de algum jeito. Até a próxima. Valeu.